Bom dia, já chegando para nossa live, glória a Deus por isso, um dia abençoado, um dia cheio de Deus. Nós estamos começando a nossa semana, né? Agora de fato começando o nosso mês e colocamos a nossa dependência no Senhor, na graça dele, no amor dele, que você possa receber as bênçãos do Pai nesse dia, que seja o melhor mês das suas vidas, que todas as coisas cooperam para o teu bem, sabe, que as promessas do Senhor se cumpram, que as coisas maravilhosas do Senhor possam ser realizadas na nossa vida. Bom dia, Lu, bom dia, Kelly, bom dia. Todo você que vai estar ouvindo essa live em algum momento. Declaramos o melhor mês das nossas vidas, declaramos promessas se cumprindo, declaramos milagres acontecendo, declaramos curas, restaurando vidas, né? Declaramos nossa família debaixo do trono do Senhor, declaramos as palavras todas torpes e contrárias, palavras que exalem coisas contra nós, que sejam retiradas agora do mundo espiritual em nome de Jesus, que sejam apagadas pelo fogo consumidor do Espírito Santo e que o sangue de Jesus ele venha hoje, né? Hoje é um momento de ceia em muitas igrejas, né? Daqui a pouco, em nome de Jesus, eu vou estar também ceando, e é um momento de limpeza, momento de lembrar de Jesus, momento de lembrar da salvação. Nós fomos salvos, né, libertos pelo sangue do Cordeiro, e já declaramos todas essas bênçãos sem medidas sobre nós. Hoje eu também quero fazer uma homenagem, né, na minha live, que hoje meu pai estaria completando 64 anos, né? Hoje é o dia dele, né? Muito tempo na minha vida, acho que a minha vida toda, né? É o dia dele hoje, continua sendo. Seriam 64 anos e o Senhor, na verdade, o recolheu no tempo certo, no tempo que ele determinou para ele aqui nessa terra. Mas eu quero honrar a vida dele aqui nessa live, honrar a vida da minha mãe, honrar a vida dos meus pais, porque o princípio, né, para que nossos dias se prolonguem e nós possamos prosperar na terra, é honrar pai e mãe, né? Como se você quer que seus dias se prolonguem, sejam realmente prósperos, honre seu pai e sua mãe. Ah, mas eles não foram bons. Ah, mas isso aqui não tem uma condição para fazer isso. Simplesmente faça. Deus não coloca condição para poder honrar pai e mãe. Ele simplesmente diz, honre. Amém? Então que o Senhor esteja sobre nós nesse dia e que o Espírito Santo venha se fazer presente nessa live. É o primeiro convidado dessa live para poder dar ensinamento e instrução. Qual é a palavra que ele quer entregar, o que é que ele quer semear hoje nas nossas vidas. Amém? Mas nós estamos na leitura de Romanos 9, que fala um pouco da soberania de Deus. E nós vamos fazer a leitura agora juntos, tá bom? Respira fundo, abre o teu coração para receber a palavra de Deus e diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor aos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito seja para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. A sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai, Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecente, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas das misericórdias de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo é formado, pode dizer ao que formou? Por que me fizeste assim? O olheiro não tem o direito de fazer do barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer que ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou antemão para a glória? Ou seja, a nós a quem também chamou, não apenas aos judeus, mas também aos gentios? Eu vou até aqui. Então ele começa a questionar, né? E tipo assim, e a gente vai querer dizer o que Deus tem que fazer? De quem Deus deve ter misericórdia, de quem Deus não deve ter misericórdia? Será que Deus não criou Faraó e fez essas coisas também para que isso acontecesse? Para trazer uma lição, um ensinamento a essa geração? Né? Será que Deus, ele perdeu o controle? Será que o olheiro, ele vai perder o controle do barro? E muitas vezes nós ficamos numa vida questionando a Deus. Questionando o que ele deve fazer, questionando como ele deve fazer, questionando a maneira como ele deve agir. E Deus hoje está falando, né, através dessa palavra, que ele tem a onipresença, onisciência e onipotência. Ele tem a onisciência, ele sabe de todas as coisas que pensamos, ele sonda os nossos corações, ele sabe quem nós somos. Ele tem a onipotência, ele tem o poder além de todo o poder. Ele tem a onipresença, ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então Deus, ele tem uma sabedoria além de nós, muito além de nós. É por isso que ele nos formou. E nós precisamos entender que a forma que Deus faz, a maneira que ele faz, ele vem trazendo aquilo que ele deseja. E que a sabedoria dele sabe. Sabe quantas vezes na minha vida e na sua, talvez você estava em situação e diz assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. A pessoa que eu achei que era minha amiga não é minha amiga, aquela pessoa que eu achei que era boa não era boa, aquela pessoa que eu achei que tu ia colocar do meu lado não, tu colocou do meu lado. Senhor, tu mudou todos os planos. E a palavra diz, né, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Escutei uma coisa recentemente que diz assim, a gente fica muito nessa fala, né, eu pelo menos fico. Ah, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Maravilha, perfeito. Mas é bom, perfeito e agradável para quem? Para Deus. E nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque enquanto nós tivermos a vontade da carne, porque imagine, você acha mesmo que o pecado é ruim? Que muitas vezes o pecado, ou a vontade e os desejos da carne, que a gente viu aqui muito em Romanos falando sobre a mentalidade da carne, será que é ruim? Muitas vezes você vai dizer que é bom, perfeito e agradável para a carne. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para Deus. Mas espera aí, se eu sou formada de Deus, se eu sou criatura de Deus, se eu sou filha de Deus, com toda certeza, na sabedoria maior do Senhor, aquela vontade é melhor para mim. Porém, no primeiro momento, eu posso olhar para aquilo e achar que não é. Porque a nossa carne também está aqui. Nós estamos nessa guerra, né? Carne, espírito, espírito e carne, carne, espírito, espírito e carne. Todos os dias nós temos essa guerra. Todos os dias nós estamos guerreando com isso. E a nossa mente, ela é bombardeada muitas vezes. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos pedir que a sabedoria dele venha sobre nós, para que nós possamos, pelo menos, acalmar nosso coração. Porque em momentos alguns
tem momentos que nós não vamos entender. E vou falar uma coisa pra você, nem gaste sua energia tentando entender. Sabe, já vá avançando, já vá fazendo acontecer, porque às vezes você fica querendo entender, e às vezes não é para entender, é para avançar, é para agir, é para fazer. Então que hoje essa palavra, ela venha alimentar os nossos corações, porque o Senhor, Ele não se agrada de pessoas que estão com o coração perverso. Ele não se agrada de pessoas que não querem ter a humildade para abrir seu coração e quebrantar-se diante dele. O Senhor não se agrada de pessoas que deixam para depois aquilo que Deus quer fazer hoje. Ele não se agrada de pessoas que têm uma falta de comprometimento com o reino. Sabe, isso tem falado muito ao meu coração. Compromisso com Deus. Aí, às vezes, a gente passa a vida sem aprender a ter compromisso com nós mesmos, né? A gente promete as coisas pra gente e não faz. A gente promete as coisas pra nós mesmos e não fazemos. E muitas vezes a gente fica sem compromisso conosco. E Deus, Ele gosta de compromisso. Então, Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de promessa. Então, que a gente possa receber isso nesse dia. Que a palavra do Senhor te alimente. Que a palavra do Senhor te guarde. Que as bênçãos do Senhor inundam a tua casa. E que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Determinamos isso nesse dia, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te dê um dia incrível, abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.